Bom, ó, o Walter White Jr. mandou pra gente aqui, ó. Boa noite. No pior cenário possível, em que alguns analistas dizem já ter iniciado a Terceira Guerra Mundial, o Brasil realmente acaba sendo um dos países mais importantes devido à localização, recursos e etc. Se sim, o Brasil tem algum plano definido ou leva a moda caralho? Numa eventual Terceira Guerra Mundial, de quem que a gente ficaria do lado, né? É. O Brasil, como sempre, posição do Itamaraty, tá? A gente leva a posição de cima do muro. A gente sempre tenta ser o país mediador, o país pacificador. Até por isso a gente quer uma cadeira no Conselho de Segurança Permanente da ONU. Já me fizeram essa pergunta, né? Não, mas o Brasil é obrigado a decidir agora. Vai ficar do lado, sei lá, da Rússia ou dos Estados Unidos? Estados Unidos. A gente tem uma parceria muito mais forte com os americanos em nível de treinamento militar, em aliança militar, até o nosso posicionamento na América. E até porque os americanos têm várias bases militares aqui na América do Sul e poderiam fazer algum tipo de retaliação muito maior contra o Brasil caso a gente decidisse apoiar a Rússia, né? Mas assim, isso seria num ultra hipotético que não vai acontecer. Só se fosse assim, agora, apoia a Rússia ou Estados Unidos? Estados Unidos. Eu entendo, acho que... Mas assim, você acha que é um exagero esse aqui? Por exemplo, ele diz, ó, alguns analistas já dizem ter iniciado a Terceira Guerra Mundial. É um exagero isso aqui, né? Então, depende, porque se você levar em consideração, eu entendo a pergunta dele, se você levar em consideração que uma guerra hoje não é uma guerra necessariamente militar, que é uma guerra comercial, que é uma guerra econômica, sim. Por exemplo, a China, vendo que o Trump vai sobretaxar em 60%, 200%, já anunciou também uma série de boicotes a alguns metais essenciais, que a gente chama de minerais terras raras. Fazendo com que os americanos não consigam importar isso, ferra com a produção de chips, semicondutores, e eles vão ter que importar de outro lugar, causando ainda mais inflação nos Estados Unidos, que é um problema. A China basicamente falou, então beleza, né? Vocês querem sobretaxar o mundo inteiro? Acha aí, então, as terras raras de algum país que te aceite vender ao preço que nós chineses vendemos. Isso é uma guerra. É uma guerra comercial também. Uma guerra na comunicação. Então tá. Bom, e aí tá bom. Mas assim, não é definida a moda caralho, porque a gente sempre teve uma posição clara nesse sentido, que é, pô, somos neutro, hein? Porra, não me bota nessa daí não. Vou te vender uma paradinha aqui, outra ali, não sei o quê. Mas em geral não vou... Tomar uma cervejinha, né? Tomar uma cervejinha, né? E o Brasil tem... A gente tava Se a gente for falar de energia, por exemplo, que era um assunto que lá... Eu lembro de no começo do ano trocar uma ideia com os caras e falar que o Brasil sempre tava numa posição vantajosa quando a gente fala de energia verde, não sei o quê. A gente tem... Não sei se tem a ver com isso, mas provavelmente sim. A BYD ou carros elétricos e coisas nesse sentido aparecendo no Brasil. A gente ainda tá... Estamos fazendo estamos jogando direitinho aí nessa parte da energia limpa. Polêmica, né? Porque, por exemplo, quando você pega o Brasil, diplomaticamente falando, a gente vai liderar agora, inclusive, a próxima COP, que é a COP30 vai ser realizada em Belém. E o Brasil, ele se coloca como um líder da transição energética. Ao mesmo tempo que a gente quer explorar, por exemplo, a nossa margem equatorial, que pode, inclusive, dobrar a nossa produção de petróleo. Entende? E até um ponto de certa discordância que existe. Política, assim, hipocrisia, né? De todos os lados. Sabe como é? Então, mas sim, o Brasil, assim, em posicionamento, a gente tenta se colocar como uma liderança, assim, dessa transição energética da energia verde. Essa COP30 aí promete, tipo, será que dessa a gente vai ver o que tá rolando, chegar a alguma conclusão e aplicar as coisas que a gente tem que fazer de verdade e respeitá-las? Difícil. Acho que não, viu? Acho que não. Não, até porque penso que essa COP30, ela deve ficar um pouco enfraquecida, justamente por conta do Trump, né? Os Estados Unidos hoje é o segundo país que mais emite gás carbônico, só perdendo para os chineses, mas ele se comporta como uma liderança importante. Com o Trump e vários outros governos nacionalistas, por exemplo, o Milei, recentemente na COP29, a Argentina abandonou a reunião, alegando não, eles estão falando muitas coisas aqui que nós argentinos não concordamos, a gente tem uma postura mais nacionalista. Pô, se o Trump ele vai como presidente e ele sai, isso pode incentivar que outros países, a Hungria, a Argentina também do Milei, enfim, também sigam esse caminho. Então acho que vai ser
dessa parte ambiental foi problemático para o Brasil o Trump ter sido eleito. Aliás, em outras questões também. Mas da parte ambiental, acho que foi problemático. Entendi. E como é que foi o ano da Argentina, cara? O Milei lá performou legal? Eu ouvi uns caras falando que, ó, tá rolando, hein? Tá funcionando. Eu acho que do Milei você consegue falar mal e consegue falar bem. Depende do seu posicionamento, né? Eu poderia vir aqui tecer várias críticas em relação ao aumento da desigualdade social, aumento da pobreza, aumento do déficit habitacional, porque de fato isso aconteceu. O problema mas tem perspectiva e eu não tô defendendo, mas tem perspectiva disso melhorar no futuro? É o que o Milei fala. O Milei ele falou isso quando ele foi eleito. Uhum. Eu não consigo fazer um governo em que eu melhore a Argentina desde o comecinho. Uhum. Então, pra gente começar a ver os resultados, de 18 a 24 meses, ele colocava. Se você observa os dados macroeconômicos, a Argentina teve uma redução, por exemplo, da inflação, a taxa de juros também vem reduzindo, a bolsa vem aumentando. Eu sei que geralmente quem é mais de esquerda, tá, você não come dólar, você não come... Mas é importante ter uma medida de atração de investimentos, até para conseguir fazer os programas sociais mais eficientes, né? Então, assim, em relação ao aspecto social, muitos problemas para a Argentina. De aumento da desigualdade, o aumento, por exemplo, do custo. Não tinha aquela coisa que brasileiro falava, vou para Argentina, eu compro lá, né, compro um restaurante super chique, pago, sei lá, um casal R$100, coisa que aqui em São Paulo você não acha nunca, né? Isso já não é mais verdade para a Argentina. A Argentina encareceu. Porque grande parte desse preço barato que você tinha era o Estado argentino que subsidiava alguns produtos para deixar o produto mais barato. Só que, de novo, né? É uma torneira que tá vazando pelo água, amor de né? Deus, parece um erro isso daí, né? Sim. Se você faz políticas de subsídios em alguns produtos estratégicos, acho interessante. Agora, com medida para você conter a inflação, essa política de subsídios em definitivo, isso só vai ficar gerando mais inflação, vai ter que fazer mais subsídio, mais programa social. Então, assim, o Milei, em resultados macroeconômicos, realmente a Argentina ela vem tendo uma melhora. Eu não sei se a população argentina vai ter paciência para esperar os ganhos dessa possível melhoria econômica. A gente vai ver, segundo a projeção dele, a gente poderá ver esse ganho no final do ano que vem, vai? Possivelmente. Só que Possivelmente, Só que a Argentina ela tem um movimento sindical muito forte, um movimento peronista muito forte. E o Milei hoje ele governa com uma minoria, né, no parlamento. Ele até tentou fazer uma associação com uma centro-direita, que aliás ele criticou bastante nas eleições. Mas é político, né? Lembra que nas eleições ele falava, não, eu quando for presidente não negocio com comunistas. Não vou negociar com a China, não vou negociar com o Brasil. Tava na cúpula do Mercosul, dando risadinha do que o Lula falava pelas costas do Lula. Não sei se chegou a ver, né? O Lula falava, ele ficava assim, ó, dando risadinha e tal, mas estava na cúpula do Mercosul. A China é o maior parceiro econômico da Argentina, entende? Então, assim, acho que ele entendeu que críticas à parte, é importante eu ter relação econômica com esses países, que sustentam a economia argentina, ainda mais no momento de tanta crise assim no país. Interessante. Então, é porque assim, o êxito ou não do Milei vira argumento para o que acontecerá politicamente em outros países, como aqui no Brasil, né? Tipo, um êxito de um cara desse daí, bem mais à direita, né? De tirar a Argentina de um buracão e tudo mais, com políticas mais à direita, manda uma mensagem, né? Então, eu considero interessante entender legal e manter um olho ali, ver o que está acontecendo na Argentina, porque é interessante pra gente aqui como experimento, né? Não, acho que influencia sim. Ainda mais num país que estava numa situação tão grave economicamente, e o mundo ele é feito de ciclos, né? Mais do que a Argentina até, a eleição dos Estados Unidos pode influenciar bastante aqui no Brasil. Porque, querendo ou não, as políticas que vêm dos Estados Unidos, a influência que os americanos têm na América do Sul é bem grande ainda. Mas o que eu quis dizer era assim, do ponto de vista de argumento pra falar, olha ali, vocês não falaram que ia dar ruim? Os caras melhorou isso, melhorou aquilo outro, agora os argentinos conseguem comer picanha, tá ligado? Ou qualquer coisa nesse sentido, e aí vira um argumento pro lado político da vez. Então vamos lá, se não tem êxito, o Lula vai dizer que, tá vendo? Tu vai votar mesmo num cara de direita? Agora, se funciona, o Bolsonaro vai dizer, tá vendo? Funcionou. Ou o Bolsonaro, não sei, né? Porque provavelmente não. Mas o cara que for, o candidato, ou o Bolsonaro, quem sabe também, né? A política é maluca aqui, né?
Então, é isso que eu tô dizendo, nesse sentido, sabe? O êxito ou não, ele tem um efeito nas eleições, eu acho, sabe? Como vira argumento pros caras também. Além do país mais forte do lado, no caso do êxito. E tu tá esperançoso? Tu acha que vai rolar? Se tu tivesse com aquela bola de cristal maluca. Essa melhoria da Argentina, tá falando? Uma melhoria, uma Argentina mais forte, mais robusta, que funciona direito, ou que funciona melhor. Direito não. Funciona melhor. Acho que sim, porque a situação da Argentina é a situação de um paciente na UTI, praticamente, né? Com a perspectiva de esse aumento desses gastos públicos, subsídios tão fortes, não tinha mais solução. Não tem jeito, você tem que fazer uma política de ajuste fiscal. Tanto que, mesmo o pensamento de uma esquerda, mas uma esquerda mais moderada, ela vem nesse sentido também. Poxa, a gente é a favor também de fazer gastos sociais, programas sociais, mas ao mesmo tempo de manter uma certa regularidade na taxa de juros, um certo controle da inflação. Então a Argentina precisava tomar essas medidas, mesmo que impopulares em curto prazo, para melhorar os dados macroeconômicos. E talvez o Milei, mesmo assim, tendo uma desaprovação muito grande da parcela mais pobre da população, a classe média ainda está comprando a ideia do Milei que a Argentina vai melhorar daqui 1, 2 anos, porque voltar... Pensa assim, né? Geralmente o cara... Tá, não gosto do Milei. Tá, beleza. Então quem eu vou votar? No kirchnerismo? Não. Então vamos dar uma chance pro Milei, entendeu? Eles foram tão ruins, a situação agravou tanto na Argentina, que o Milei talvez ainda seja o sopro de esperança. E acho que sim, tende a melhorar, assim, economicamente. Se isso vai refletir em melhorias para a população mais pobre da Argentina, eu não sei. E é aí que pode começar a morar a crítica. Porque se você tem um país que está melhor economicamente, mas que a população mais pobre, mais carente, não conseguiu usufruir desses benefícios, é o caminho perfeito para a volta de governos mais sociais-democratas, que é mais ou menos o que aconteceu no Brasil na década de 90. Na década de 90, você pega os índices macroeconômicos do Brasil, eles melhoraram. Pô, o Brasil teve o controle da inflação com o Plano Real, a gente conseguiu dar uma modernizada na nossa economia, só que você tinha o Brasil no mapa da fome, o aumento do índice Gini, que mede a desigualdade social, o déficit habitacional aumentando. Entendi. Putz, mas assim, eu realmente torço pra... Bom, sempre torço, né, pra tudo dar certo, porque eu sou meio otário meio otimista na ideia de que, putz, eu acho que as redes sociais um dia vão melhorar, eu acho que um dia a gente vai aprender a lidar com isso aí, ser menos suscetível a fake news, tá ligado? E eu acho que vai dar tudo certo na Argentina também, assim como eu queria muito que desse tudo certo aqui no Brasil, né? Porque eu não sei se eu não gosto muito da ideia do quanto pior, melhor, só pra justificar uma ideia que eu tenho, sabe? Eu não gosto daquele cara, portanto, eu queria que o país inteiro se fudesse, sabe? Porra. É pensamento muito egoísta isso, Pelo amor de Deus. Pô, de comprovar o seu viés de pensamento em nome de uma sociedade inteira, né? Tomara que dê certo, né? Putz, tomara que funcione lá. Se o cara não tá... Se ele não tá praticando genocídio, né? se ele não tá eliminando oponente político, tudo mais aí, em geral, eu queria que desse tudo certo, sabe? Se o Brasil, e eu costumo colocar 3 países nessa posição, Brasil, Turquia e Índia, são 3 países que são potências no sentido de população, economia, tal, e eles conseguem jogar o jogo de negociar com os dois lados. A Índia, por exemplo, faz parte dos BRICS, mas fala que não é a favor da desdolarização, que é uma pauta meio que assim, mais favorável aos Estados Unidos. O Brasil, pô, a gente tá numa região que sempre foi muito forte de influência dos Estados Unidos. E a gente quer receber investimento dos caras. Só que a China também quer investir na gente. Só que a gente também está tentando pautar uma desdolarização, uma criação de um banco alternativo ao FMI e ao Banco Mundial. Na minha concepção, é o melhor jogo que o Brasil pode jogar. Porque aí, os Estados Unidos está reclamando então que a gente está se associando à China? Faça investimento com a gente. A gente está disposto também a negociar com vocês. A gente tem jogado direitinho esse jogo aí? Na tua opinião? Eu acho, às vezes, a gente tá uma posicionada muito pró lá do BRICS da força, coisa que não precisava. Talvez nem lá do BRICS da força, mas, por exemplo, se a gente pega a defesa que o Brasil fez da Venezuela durante o processo eleitoral da Venezuela, eu acho que a gente, hoje tá certo, mas a gente foi muito mais do que precisava, entende? Entendi. Eu também acho. Porque, assim, a Venezuela falou, não, a gente vai fazer o acordo de Barbados e a gente vai respeitar a democracia. Aí começou o processo eleitoral, a Maria Corina Machado não pôde participar. Ah, Brasil, tá bom, vai.
participa a Corineiores. Ah, não. A hora... Juro, foi essa história mesmo, tá? A hora que ela foi se certificar, deu uma falha no sistema eleitoral, putz, não deu pra ela se colocar como candidata. Foi essa a justificativa que eles deram. Deu uma falha no sistema eleitoral, deu um bug no sistema. E aí tiveram que colocar o Edmundo Gonzalez, que foi só o terceiro nome pra ser o candidato da oposição. O Brasil ainda assim não. Beleza, estamos apoiando tudo tal. Aí depois passou o processo eleitoral, teve a parte das atas eleitorais, que tinham que ser apresentadas e tal. O Brasil falou, por favor, governo venezuelano, CNE, que é o órgão eleitoral da Venezuela, apresente as atas eleitorais. Os caras não apresentaram e a gente ficou enrolando. Mesmo com todos os países já tendo debandado, porque era nítido que houve algum tipo de fraude eleitoral na Venezuela, o Brasil comprou a briga durante muito tempo. Hoje já... Isso segurando um monte de rojão aqui, porque era motivo pra receber crítica interna aqui o tempo inteiro. E totalmente desnecessário, né? Sim, desnecessário, eu concordo. Assim, apoiar a Venezuela acho legal. Por exemplo, vamos ter uma cúpula do Unasul, por exemplo. Aí a Venezuela vai ser convidada pra participar. Não vejo problemas, porque é um país que, um país importante, que tem petróleo, reservas de gás, enfim, né? Importante aqui pra gente. E que, inclusive, faz parte do Mercosul. Tá suspensa hoje porque não respeita a democracia e os direitos humanos, mas é um país importante, né? Agora, defender a suposta democracia local com todas as evidências que houve fraude eleitoral, na minha concepção, isso joga contra o Brasil mesmo. Tal, cara, assim, eu queria entender qual que é a pira de defender ditador, pô. Né? Não dá pra entender qual que é essa pira aí. O custo é muito alto, pô. Custo pra você, assim, na hora da eleição mesmo, porra. E acho que os benefícios, eles são poucos, né? Se ainda fosse defender ditador igual, sei lá, os Estados Unidos fazem, que defende a ditadura saudita, que defende ditadura no Catar, por exemplo, pelo menos os caras têm interesse de manter bases militares, interesse na exploração de petróleo. Não é eticamente legal, mas dá pra entender. Tá. Agora, defender a ditadura venezuelana, nesse caso, pra mim, nem sentido geopolítico faz, entendeu? Aí, você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha! Então, fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado, é mó merreca, custa menos de R$8, irmão.